Olá pessoal, sou Gabriel Marques, professor de Educação Física do Instituto Federal Fluminense, integrante do Comando Local de Greve do Campus Quissamã. Gravo esse vídeo às 11 horas da noite da segunda-feira, 27 de abril de 2024, nesse dia que muitas notícias correm nos grupos, na mídia, referentes à nossa greve. É importante destacar que a greve do Sinasef iniciou no dia 3 de abril de 2024. E vamos recordar como foi esse processo. Cada um de vocês participou de uma assembleia geral da sua seção sindical, do seu campus, que orientou a deflagração desse movimento de greve, foi para a plenária nacional, que é um espaço em que as 91 seções sindicais do nosso Sinasef participam com os delegados e volta para a gente poder iniciar efetivamente o movimento de greve a partir da data que foi deliberada no nosso espaço. O mesmo procedimento deve acontecer para a saída da nossa greve. Então é importante que a gente discuta, converse, e apresente à mídia, às comunidades, que a greve não terminou. A gente tem uma série de pautas de reivindicações e a greve só termina quando a plena nacional indica o término da greve, com a maioria dos delegados votando para isso e com as assembleias de cada uma das seções sindicais, de cada um dos campos, deliberando pelo retorno às nossas atividades. Então é importante a gente explicar que esse funcionamento é o funcionamento de um sindicato sério, democrático, que ouve as suas bases. São as bases que devem deliberar a continuidade, o término e como as nossas representações devem se portar em cada um dos espaços, inclusive os processos de negociação durante um movimento paredista. Então, pessoal, vocês estão acompanhando aí as notícias de hoje, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais, mas é importante dizer que agora é o momento, inclusive, de cada um de vocês se somar ao comando local de greve. É o momento de mais pessoas se engajarem na organização, porque até então nós vínhamos tendo, como eu tinha conversado em algumas atividades, uma greve aparentemente fácil. Nós entramos em greve, tivemos apoio das instituições, o próprio Lula nos seus discursos falando que não tem como ir para cima de uma greve que ele entende porque ele veio desses movimentos. E agora a gente entra num momento crucial, que é um momento de truculência, é um momento que o governo tenta endurecer o seu jugo, tenta mostrar uma força justamente porque hoje nós vivenciamos a maior greve da história do Sinasef. E é justamente nesse momento que a gente não deve recuar, a gente não deve abaixar as nossas cabeças. Você que está em greve há quase 2 meses, dialogando com pais, dialogando com os responsáveis, com os estudantes, construindo atividade, é o momento de chamar os colegas e as colegas que ainda não estão totalmente engajados no movimento. É o momento da gente dar uma resposta dura também para essa tentativa, de truculência que o governo tem agido. Esse é o momento mais difícil. E aí muitas pessoas têm colocado, mas não era o governo do amor? Vocês fizeram o L e vamos continuar fazendo, só que agora é o L de luta. Nossa greve é um movimento em defesa da educação pública, em defesa de direitos, em defesa de reajuste salarial, em defesa da recomposição orçamentária. E nós, inclusive, temos nos manifestado que a nossa posição é sem anistia para golpistas, sem anistia para aqueles e aquelas que foram responsáveis por uma matança generalizada no nosso país durante a pandemia. Agora, nós não temos políticos de estimação. Vamos fazer aqui o L de luta. E não é porque o governo foi anunciado como o governo do amor que a gente também não vai ficar com raiva. E é o momento da gente transformar o nosso ódio em mobilização, em irmos para as ruas, em aumentar as nossas manifestações e mostrar ao governo que não vai ser por meio de canetada que a nossa greve vai terminar. A nossa greve continua, até mesmo porque, pessoal, hoje o governo tentou fazer um golpe para cima do movimento docente, inclusive na tentativa de dividir também o nosso sindicato. Hoje o governo fez aí um suposto acordo que depois eu vou comentar um pouco mais, mas a greve continua porque a gente tem pauta da recomposição orçamentária, a gente tem pauta da revogação do novo ensino médio, a gente tem pauta do revogaço e, no nosso entendimento, a negociação não está terminada. Então vamos ter tranquilidade, porque o discurso que a mídia vai fazer, a tentativa que as mídias sociais do próprio governo estão colocando, e é importante dizer também, não esperávamos que este governo fosse lançar mão de fake news, porque o que o Ministério da Gestão e Inovação, as redes sociais do governo têm colocado são mentiras deslavadas, inclusive para tentar influenciar a opinião pública com percentuais de reajuste que estão muito acima do que a realidade está colocada.
O governo tenta jogar a opinião pública contra nós e a resposta que nós vamos ter que dar é mais mobilização. E muita gente está decepcionada porque viu aí que o governo anunciava a educação como prioridade e nesse ano concede reajuste para outras categorias, inclusive policiais, e deixa a educação da forma como ele tem deixado, como ele tem tentado colocar. Bom, pessoal, sobre o dia de hoje, a gente acompanhou aí. Primeiro, o governo tinha marcado uma reunião para as 14 horas. Meia hora, mais ou menos antes, ele enviou um e-mail desmarcando a reunião das 14 e passando para as 15h30. Chegando lá às 15h30, nossos representantes, o governo não estava para negociação. Inclusive, a representação do PROIFES também não se fez presente. E aí o governo só foi chegar, né, depois explicando que seria uma reunião informal, e depois o Feijó chegou. E olha só que impressionante, o Feijó nessa reunião abusou do deboche, da ironia, uma postura petulante que precisa ser denunciada, inclusive. Essa postura do governo de truculência é típica de um governo de direita, é típica de um governo subserviente à lógica do arcabouço fiscal, à lógica dos interesses da maioria, e governe quem governe, direitos se defendem. Por isso, a nossa greve continua também. E aí, pessoal, olha só que traiçoeiro que eles foram. Isso é um processo de trairagem das mais absurdas que vai ficar marcada na história dos processos de negociação no movimento sindical. Feijó esteve na sala, agendou uma reunião para o dia 3 de junho, às 14 horas, com o ANDES Sindicato Nacional, com o Sinasef. E depois, né, de dialogar ali nessa reunião informal, de não ter sequer levado a suposta minuta de acordo, a portas fechadas, eles se reuniram com os bundões, e aí a gente tem que categorizar o que são esses fantoches oportunistas e canalhas do PROIFES. A gente precisa ser duro. O que esses não são nossos colegas, o que essa entidade cartorial, esse puxadinho do governo no movimento sindical, esses pelegos, esses capachos fizeram, também tem que ser denunciado. A gente vai botar dedo na cara dessas supostas representações. Isso que eles fizeram hoje precisa ser amplamente denunciado. Isso é de um nível de traiçoeiragem absurda, típica de um governo totalmente alheio, totalmente inimigo da classe trabalhadora. E esse foi o papel que a turma do Feijó e a turma do PROIFES cumpriu na segunda-feira, 27 de maio de 2024. A portas fechadas assinaram um suposto acordo em relação à mesa docente, em relação à reestruturação das nossas carreiras, e saiu por aí anunciando nas mídias do governo, nos jornais, que inclusive aqueles jornais que ajudaram a consolidar um golpe recentemente na história do nosso país. Então é preciso denunciar o que foi o papel dessa turma do Feijó, dessa turma do PROIFES. E aí, pessoal, para continuar aqui, é importante dizer também o seguinte: dias atrás, nossa base estava amplamente radicalizada, dizendo que a proposta que o Comando Nacional de Greve tinha inicialmente elaborado estava muito abaixo, e foi para as redes, foi para as suas assembleias, lotou os espaços para construir uma proposta melhorada. Nós estamos mobilizados e mobilizadas com assembleias, com centenas de pessoas, com mais de 80% da rede aderindo a esse movimento paredista, com o ANDES Sindicato Nacional tendo mais universidades aderindo ao movimento, até mesmo novos campi estão aderindo ao movimento. Então, assim, é um momento de não abaixar a cabeça. Não é uma canetada de um suposto acordo com uma entidade cartorial que mexe com a nossa greve. O que acaba a nossa greve é sim a decisão das nossas bases. Se a base decidir que a greve encerrou, aí sim, mas a gente ainda vai ter as nossas rodadas de assembleias para isso se consolidar. Enquanto isso não acontece, a luta continua e nós vamos ampliar. Por isso, participe do seu comando local de greve, vá às assembleias para levar propostas e pensar como que a gente pode engajar para botar ainda mais o nosso bloco na rua. E a greve continua, pessoal, porque a gente também ainda tem a pauta da recomposição orçamentária. O governo está negligenciando. Já foi enviado ofício por parte dos comandos nacionais de greve, reivindicando reunião com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, e até agora o governo não respondeu. Liberou ínfimos 347 milhões que são descontingenciamento.
nós queremos mais verbas públicas para a educação pública. A greve continua porque a gente também vai continuar o enfrentamento ao novo ensino médio e as medidas dos governos anteriores que ainda não foram revogadas. E pessoal, a minuta da negociação da mesa docente, da mesa do PCCETAI, ela não prevê esse término de negociações de forma unilateral, como o governo de Lula e Alckmin tem tentado fazer nessa greve de 2024. Então, pessoal, se nesse momento a gente vai optar por uma radicalização, pela continuidade da nossa greve, vamos realizar mais ações de rua, vamos parar mais atividades que estavam sendo consideradas como atividades excepcionais para mostrar ao governo que quem decide o final da greve é o movimento. E a proposta que o governo apresentou para a mesa docente, ainda tem a mesa PCCETAI em processo de negociação, essas propostas ainda estão insuficientes. O governo até agora não respondeu às propostas de recomposição orçamentária dos institutos, universidades federais, Cefetes e Colégio Pedro II. A greve continua. Então esse é um chamado, um primeiro diálogo que o Movimento por uma Escola Popular no Sinasef, o MEP-Sinasef, realiza para a gente não abaixar as cabeças. Uma plena que nós tivemos no último domingo, uma plena representativa, com dezenas de entidades participantes. A gente está num movimento ainda de muita força. Quando o Comando Nacional de Greve achou que era o momento da gente recuar muito, as bases falaram, não vamos recuar, queremos uma proposta melhor. Nós merecemos, nós entendemos a educação como prioridade e é por isso que a gente está em greve, em luta, e é por isso que inclusive a gente derrubou nas urnas um governo golpista, um governo inimigo dos trabalhadores, um governo de extrema direita. A gente não quer que o atual governo seja um governo submisso à lei de responsabilidade fiscal, que seja um governo que vá destinar dinheiro para juros das dívidas de bancos, para juros e garantir os interesses de empresário, de latifundiário, de banqueiro. Nós queremos um governo que pense as políticas públicas para o conjunto da população trabalhadora. E essa disputa nós estamos fazendo nas ruas, na luta, na nossa greve. O que vai mostrar o caminho futuro desse país não é a gente se esconder de forma covarde, é a gente enfrentar o caminho que foi colocado nos últimos 6 anos. E o enfrentamento desse caminho é por meio da mobilização da classe trabalhadora, que é a classe que verdadeiramente produz as riquezas do nosso país. Por isso, na educação pública, ANDE, Sindicato Nacional, FASUBRA e Sinasef continuam seu processo de greve até que as bases decidam que é hora da greve terminar. Então, levantemos as nossas cabeças, vamos continuar o processo de ocupação das ruas, de organização das nossas comunidades, porque a gente vai para cima no próximo dia 3 de junho da turma do Feijó, para que essa negociação não seja finalizada. A gente vai para cima para que as negociações do PCCETAI continuem e avancem para a melhoria das condições dos nossos colegas técnico-administrativos, dos institutos e universidades federais, e a gente vai para cima do Ministério da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, para que tenha recomposição orçamentária. Não dá para tolerar o descaso que o governo de Lula e Alckmin tem tentado colocar para a educação pública do nosso país. Te cuida, Feijó, te cuida, Proifes, a luta continua, a greve continua.